Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade. Estamos estudando o Livro dos Espíritos nessa série e hoje vamos falar sobre a finalidade da reencarnação nas questões 132 e 133 de O Livro dos Espíritos. Para uns, dizem os Espíritos, o objetivo é expiação, para outros é provação. Outros ainda já trazem condições para exercer determinada missão. Daqui a pouco nós vamos voltar a esses três itens para melhor explicarmos. Mas antes, eu gostaria de ler a questão 133 para nós sentirmos que a reencarnação não é só para alguns. Existem teorias de que a reencarnação num corpo físico é apenas para aqueles que caíram no mundo espiritual, é somente para aqueles que falharam de determinada forma em relação ao seu livre-arbítrio, e Allan Kardec traz uma visão da reencarnação que é completamente democrática. Ela atinge a todos, independente de cor, independente de posição social, independente de gênero, porque todas essas manifestações, elas acontecem apenas no mundo material. No mundo espiritual, somos apenas espíritos se preparando para uma nova encarnação. Vamos ler a questão 133 e vamos tirar algumas conclusões a respeito dela. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? E os amigos espirituais respondem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito. Vemos aí então nessa importante questão de O Livro dos Espíritos, que traz a estrutura do conceito de reencarnação, essa estrutura básica trazida por Kardec, ou seja, a reencarnação é algo para todos, não só para alguns. Todos precisam dessas experiências no corpo físico. Uns mais, outros menos, outros chegarão mais cedo ao objetivo a que se propõe explicar a doutrina espírita, outros demorarão mais, mas todos estão envolvidos no processo. E a palavra-chave nesse sentido é mérito. Eu costumo fazer um trocadilho dizendo que a graça divina não é de graça. Ou seja, Deus não te fornece nada que você não mereça. Tudo é regido pela lei de causa e efeito, inclusive entre as encarnações. Inclusive entre as encarnações. Então aí já fica muito mais fácil para explicarmos essas três vertentes, esses três objetivos principais da reencarnação à luz da doutrina espírita. Primeiro, expiação. Aí nós temos que novamente desmistificarmos alguns conceitos que são incrustados na obra de Allan Kardec sem ser originais dessa obra. Conceitos que vieram de obras mediúnicas, espiritualistas ou de outras vertentes do espiritismo, mas que não tem nada a ver com o pensamento original de Allan Kardec. Porque a expiação, na obra de Kardec, ela basicamente tem dois sentidos. Primeiro, é uma consequência natural daquilo que fazemos, ou seja, a ação da lei de causa e efeito. Um exemplo bastante elementar para que vocês entendam. Se você come demais, você passa mal. Se você come demais de forma contumaz, você vai desenvolver algum problema no teu estômago, no teu fígado, no teu pâncreas e assim sucessivamente. Então, nada mais é do que o resultado da lei de causa e efeito. Então a expiação
no campo moral e no campo espiritual é justamente isso. Nós somos herdeiros do nosso próprio destino. Não devemos esperar que Deus vá fazer por nós aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. E diante desse sofrimento pelo qual a gente passa, e diga-se de passagem, boa parte não é derivado de vidas passadas, de encarnações anteriores, é resultado do mau uso do livre-arbítrio nessa vida, dizem os amigos espirituais em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Então nós somos herdeiros diretos da nossa felicidade ou do nosso sofrimento. Nós somos aquilo que construímos com a nossa mente e com as nossas atitudes. Portanto, expiação nada mais é. Expiar significa expurgar algo de dentro de si, ou seja, retirar todo aquele remorso, retirar aquela culpa que está represada, passar por situações de dor que vão nos fazer enxergar a vida de forma diferente. Isso é expiação. Não é, logicamente, uma penalidade ou um castigo divino. Ah, mas há pessoas que nascem sem braço, sem perna, com doenças já incuráveis. É lógico, porque precisa expurgar aquilo da mente e aquilo é tão, mas tão veemente, é tão forte naquela pessoa que automaticamente da mente dela passa para o perispírito. E no processo reencarnatório, logicamente, vai do perispírito para o corpo físico. Entendem a lógica kardeciana? Então, aquilo que está na nossa mente precisa ser expurgado. E uma ótima chance de fazer isso é através da reencarnação. Outros passam por provas. Provas são situações às quais, como o próprio nome diz, nós vamos ser testados diante de determinadas situações. Nós temos o livre-arbítrio ou não de passarmos pelas provas que nós concordamos antes de voltarmos ao corpo físico para passarmos por elas. São elementares, né? Porque a gente pensa que está tudo escrito antes da gente reencarnar. Não, o Livro dos Espíritos diz que nós somos postos num ambiente de acordo com a nossa necessidade evolutiva do momento, numa família, num país, num local, que vai nos proporcionar essa experiência da melhor forma possível. Mas tudo mais é livre-arbítrio. Percebe? É por isso que muitos desistem da doutrina espírita, porque não suportam a carga de responsabilidade que ela nos joga nas costas, ou que ela nos lega. Então, essa prova é como numa escola. Você se prepara 1, 2, 3 meses para fazer um teste para ver aquilo que você já sabe. Mesma coisa é a prova vista pela doutrina espírita. Você se prepara no mundo espiritual, você se reencarna com ampla condição de passar por determinada prova, mas o que vai decidir é o teu livre-arbítrio. O que vai decidir é como você vai reagir às situações quando voltar ao corpo físico. E por fim, o conceito de missão, que alguns elitizaram, dizendo que missão é só para poucos médios iluminados, poucos espíritos superiores reencarnados. Não. O Livro dos Espíritos traz um conceito muito objetivo e transparente e humilde de missão. Missão é tudo aquilo que você faz para os outros, tudo aquilo que é de tua responsabilidade e você se propõe a cumprir. Mas nós temos também a palavra missão em algumas outras acepções em O Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos dizem, por exemplo, que a paternidade e a maternidade, elas podem ser encaradas como uma missão. Quando você está lá na frente de um partido político representando o seu povo, e aqui não vai mérito se você vai fazer bom ou você vai fazer bem ou mal, vai desempenhar bem ou mal essa missão,
mas você está desempenhando uma missão. Se você é um líder responsável por levar conhecimento, algum tipo de conhecimento para as pessoas, isso é uma missão. Então tiremos essa questão que foi transformada em mito no movimento espírita brasileiro, de que missão é só para espírito superior. Não tem nada disso na obra de Kardec. Então nós vemos que o desenvolver da obra de Allan Kardec em relação ao conceito de reencarnação, ele vai ao encontro do que mais nós podemos pensar em relação à igualdade. Nós temos a liberdade de agir, mas nós temos também a obrigação de arcarmos com as consequências dos nossos atos. Se não aconteceu numa determinada encarnação, com certeza acontecerá numa encarnação futura. E aí a seguinte pergunta: mas, Marcelo, e aqueles que seguiram o caminho do bem? Para que reencarnar-se? Eles já não optaram pelo caminho do bem desde o início? Mas aí nós vemos uma discussão que é muito importante também e muitas vezes relegada a segundo plano nos estudos espíritas. O que é o bem e o que é o mal? A gente tem que levar em conta, gente, que essa questão de bem e mal é muito relativo, depende de cada cultura, depende de cada visão moral que a gente vai ter de determinado assunto ou questão. Tudo isso é muito relativo, mas existe uma coisa que a doutrina espírita nos atenta, que é muito importante e acima dessa questão de bem e de mal. Porque há determinadas coisas que nós não conseguimos passar no mundo espiritual. Há determinados sentimentos que nós não conseguimos vivenciar no mundo espiritual. Há determinadas questões que nós não conseguimos resolver no mundo espiritual, porque lá nós vivemos de acordo com a sintonia. Aqui também o semelhante atrai o semelhante, logicamente. Mas aqui, devido à natureza do corpo físico, que iguala desde os espíritos mais superiores. Jesus é um espírito puro, gente. Ele teve num corpo de carne igualado, como qualquer homem na face do planeta, como qualquer ser humano na face do planeta. O que o diferenciava era a sua capacidade intelecto-moral. Mas como homem, como ser biológico, ele era igual a qualquer outra pessoa. Então essa, se é que eu posso chamar assim, a magia da reencarnação. Magia aqui no sentido de coisa bela, de mecanismo perfeito, né? Essa é a grande sacada da reencarnação. É igualar a todos no corpo físico e deixar com que o nosso livre-arbítrio aprenda a conviver com a diversidade que não existe diretamente no mundo espiritual. Eis a sacada aí para você entender a necessidade da vida no corpo físico. Não é punição, mas é educação. É aprendizar, ou melhor, é aprender com o diferente. Aprender determinadas situações com os diferentes que no mundo espiritual elas não podem ser aprendidas no nosso estágio evolutivo atual, como espíritos que ainda não somos puros. Percebem? Então, a partir daí, nós vamos já começando a entender, de acordo com a obra de Allan Kardec, que a reencarnação é um instrumento extremamente justo, porque é para todos, né? Todos nós fomos criados da mesma forma, como diz o Livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Ignorantes aqui não tem nenhum sentido pejorativo, é sem conhecimento, é sem manifestação do amor puro, aprendendo isso a cada encarnação, a cada período no mundo espiritual, nos preparando para uma nova encarnação. E assim nós vamos formando uma ideia de que cada oportunidade no corpo físico, de que cada reencarnação, de que cada encarnação, de que cada vivência
nesse corpo físico, ela é importantíssima. E é importantíssimo também sabermos que nós vamos reencarnar como homens, como mulheres, negros, brancos, asiáticos, africanos, americanos. Nós vamos encarnar, se já não encarnamos, que eu acredito que sim, em outros planetas. Nós vamos para outros orbes no futuro, nós vamos para outros lugares no universo, acabar o nosso processo evolutivo. Então a gente começa a ter a sensação da grandiosidade do conhecimento espírita através da lei da reencarnação. Era esse o recado que eu gostaria de deixar para todos. Meu nome é Marcelo Furtado. Esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Eu gostaria que você curtisse, compartilhasse, comentasse no vídeo e se inscrevesse no nosso canal, a fim de que ele possa chegar ao maior número de pessoas possível. Eu te peço essa ajuda, caso você tenha chegado ao final do vídeo. Muito obrigado pela tua atenção, até os próximos vídeos e um abraço a todos.